Olá! Quero falar hoje daquelas situações onde de repente você se percebe ou percebe alguém que ficou muito impactado com alguma coisa que para as outras pessoas ali perto ou pela sua percepção, qualquer outra pessoa não ia dar a mínima para aquilo. E quando eu digo impactada é quando a pessoa fica muito triste, muito chateada, muito revoltada, muito, enfim, de alguma forma mobilizou muito a pessoa por alguma coisa que você fala assim, poxa, mas por que né, deu tanto efeito, deu tanta repercussão, né, no emocional dessa pessoa? Tem um porquê, vamos tentar entender um pouquinho isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, enfim, das situações do dia a dia que de repente tem alguma coisa que você não entende, que você quer melhorar, que você quer dar uma lapidada em você ou conhecer um pouquinho mais. E aí eu apresento o trabalho do psicólogo. Eu mesma não atendo, mas eu tenho uma equipe, tenho um site, o link está aqui, ou pelo WhatsApp você pode pegar as informações para ver como é que seria fazer a sua psicoterapia, fazer essa viagem interna. Seria muito bem-vindo. Eu quero começar a falar desse assunto porque o que me deu essa ideia foi um relato que eu vi no Facebook de uma pessoa que estava contando toda a indignação dela, toda a raiva, toda a tristeza, um desamparo, né, enorme por conta de uma situação onde ela recebeu uma notícia do avô, estava viajando com um grupo de pessoas, um namorado e mais algumas pessoas, e recebeu a notícia do falecimento do avô e ficou muito triste, muito chateada, e o namorado consolou ela, ficou ali, conversou um pouco, falou algumas palavras, mas como eles estavam voltando de viagem, estava no ônibus, depois de alguns minutos do namorado ter conversado com ela, ele pegou no sono. E aí isso para ela foi assim terrível, né? Como? Ela ficou totalmente indignada. Como é que vai pegar no sono nesse momento que eu tô tão triste, que aconteceu uma coisa tão significativa para mim? E aí ela colocou essa situação e as pessoas comentam, né? Você tá no Facebook que todo mundo comenta. E tinha todo um grupo de pessoas defendendo o namorado, né? E algumas pessoas até acusando ela. Falaram, esse teu avô não estava bem? Por que você estava viajando, né? Por que você foi passear? E uma esmagadora maioria ali entendendo de que não tinha porquê ela ficar chateada com o namorado, não tinha porquê ela cobrar alguma coisa do namorado. E aí faz a gente pensar que, na verdade, não existe nada que seja por si só grande ou por si só pequeno. A não ser na vivência psicológica de cada um. É a gente, a nossa história, o que a gente viveu, as nossas referências, é isso que dá o tom, é isso que diz o quanto que aquela coisa é significativa, é grande ou é pequena para aquela pessoa naquele momento. Porque de repente, num outro momento, essa história pode chegar de uma forma totalmente diferente. Pode ser que numa outra situação não fique tão impactada com o namorado que dormiu no momento que ela estava frágil e querendo um pouquinho mais da presença dele. Pode ser que não, ou numa outra pessoa, pode entender normalmente, uma outra pessoa podia ter pensado assim, poxa, que bom que ele está aqui, que ele deu essas palavras, que ele falou, agora está dormindo. Né? Então você vê que a interpretação do que acontece é muito mais significativa do que o fato em si. O como você percebe a coisa. Eu tinha até um conhecido de muitos anos atrás que quando alguém chegava contando uma história, ele falava assim, pula os fatos, vamos direto à versão. Porque parece que a versão acaba sendo mais significativo mesmo. E a versão é isso, é a sua percepção. Isso é só uma piada, tá? Não que isso seja verdade. Mas o que tem de verdade nessa história é que a versão é a nossa percepção da coisa. É o que a gente sente, é o que é importante pra gente, naquele momento pelo menos, né? A gente não sabe a história de cada um, lembrando da história dessa menina. A gente não sabe da vida de cada um, a gente não sabe o que aconteceu com essa menina, né, ao longo da vida dela, que envolveu descaso, que envolveu alguém dormindo por falta de interesse ou uma falta de interesse, vai de alguma forma, alguém bocejar de desprezo para ela. E conforme esse tipo de coisa foi acontecendo ou várias vezes ou uma vez de uma forma mais, né, forte, ela vai associar
a novas situações que vão acontecendo na vida dela, que de alguma forma lembre essa situação original, e toda essa emoção que ela está expressando agora não se refere ao que está acontecendo agora, se refere ao que aconteceu em algum momento lá no passado dela. Pode ser que ela não perceba isso, pode ser que quem esteja ali em volta não perceba isso, e aí acaba todo mundo num julgamento de como tem que fazer, como tem que ser, como tem que reagir, e a coisa é muito mais profunda, muito mais ampla. Por isso que eu falo do psicólogo. O psicólogo, ele tem esse olhar de não te julgar numa situação fechada, específica, mas entender o que tem por trás, entender a base da história, né? E aliás, todo julgamento, ele tem na sua base uma falta de respeito pela outra pessoa. Quando você julga a outra pessoa, porque ela está muito assim, porque está pouco, porque chorou muito, porque chorou pouco, porque ficou feliz, porque não ficou feliz, toda vez que você julga uma outra pessoa, o que está acontecendo ali é uma necessidade de mostrar, essa pessoa que está julgando, ela tem uma necessidade de mostrar o quanto que ela é melhor, o quanto que ela faria diferente, o quanto que ela não seria desse jeito que a pessoa foi. Só que a gente sabe que quanto mais uma pessoa tenta mostrar alguma coisa para outra, mais ela está tentando convencer ela mesma, mais ela precisa de convencer alguém para que essa pessoa, estando convencida, devolva a ela a informação de que ela é superior, de que ela sim, né, tem essa situação melhor, digamos assim. E aí ela se sente aconchegada nessa verdade que de fato foi solicitada. Quando você tenta convencer alguma pessoa ou outra, você está solicitando que ela te confirme uma verdade que você gostaria que fosse verdade, mas você não está muito convencido. E aí quando ela traz de uma forma artificial, né? Porque você fez aí toda uma propaganda a seu próprio respeito, né? Porque julgar o outro é fazer isso. Quando você julga o outro, você se coloca num pedestal, você se coloca numa situação superior e está dizendo que você é melhor do que as outras pessoas. E aí, se você convence alguém, essa pessoa te devolve artificialmente a sensação de ser superior e vira um círculo vicioso, né? O que eu estou querendo dizer? Que não existem situações que por si só são grandes ou são pequenas. Já teve quem recusou o prêmio Nobel, já teve quem passou uma tarde inteira de alegria, de euforia, porque ganhou a promoção da pizzaria. Então você percebe como tem esse tipo de coisa? E quando eu pensei nesse exemplo do prêmio Nobel, eu fui pesquisar. Sim, teve 2 pessoas que recusaram. Né, Sartre, em 64, o ano que eu nasci, ele recusou o Nobel porque ele já estava recusando todos os prêmios, né, com relação à obra dele, o que ele tinha feito. Ele chegou no momento que ele falou: não quero ser premiado, não quero esse tipo de posição, de lugar, não quis. E um político vietnamita, Le Duc Tho, espero estar falando de uma forma correta, o Tho é T-H-O, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz junto com Kissinger, que por conta da negociação, por conta do acordo de paz da Guerra do Vietnã. E ele se recusou porque ele falou que o país não estava numa situação ainda interessante, ainda que merecesse, né, que ele recebesse o prêmio. Ele não achou que o que ele fez, né, tivesse esse valor porque o país ainda não estava tão legal. Então você vê, já que existe quem recusa prêmio Nobel, mas não dá para falar assim, prêmio Nobel é o máximo, é o ótimo, é maravilhoso, quem recebeu está feliz. Não necessariamente, depende de como essa pessoa percebe, interpreta e que valores que ela tem para essa coisa que está acontecendo, né? Depende de cada um. O erro tá em você tentar olhar para outra pessoa, para o mundo dela, com os seus óculos, com o seu olhar, com o que aconteceu na tua vida, com a tua experiência. Não dá para olhar para a vida do outro pelo teu viés, né? O outro tem a vida dele, tem a experiência dele, e é possível sim que você veja pessoas que estão extremamente tristes por alguma coisa e você fala, mas está triste por isso? Ou pessoas que estejam extremamente felizes, que você fala, ai que boba essa pessoa tão feliz por causa dessa... Eu acho uma glória a pessoa que consegue ficar super feliz e desfrutar e ficar muito bem com pequenas coisas. Eu acho que é uma meta de vida, você conseguir curtir o dia, você ter um momento de alegria, de prazer, porque você viu uma florzinha crescendo na rachadura da calçada,
Por exemplo, se de repente isso te der uma sensação boa, por que não? Quem pode chegar e falar que bobagem? Não é bobagem. O que é bom a gente precisa, assim, desfrutar quando você tem essa sensação muito boa de alguma coisa aparentemente pequena. E o que não é bom, as sensações ruins, a gente pode questionar, a gente pode parar e pensar: por que eu fiquei tão triste por esse tipo de coisa que parece que ninguém mais ficaria triste por isso? Aí é o momento de questionar: o que tem em mim, o que tem na minha história que eu posso rever, que eu posso reconstruir, que eu posso dar um outro olhar para que esse sentimento tão ruim não seja, né, predominante aqui por conta dessa situação. Eu posso fazer essa coisa voltar a ser pequena como já foi em algum momento na minha vida. Eu acho que isso é você reconhecer, sim, que reações desproporcionais, elas são indicadores de conteúdos muito fortes. E se esses conteúdos são negativos, é o caso de parar, olhar, rever, reconstruir, reconfigurar, analisar e viver de uma forma melhor, viver de uma forma mais harmoniosa, mais leve. E esse é um dos trabalhos da psicoterapia, de te ajudar a rever essas situações e você perceber que você pode viver numa boa. Você pode abaixar a carga emocional dessas situações que te mobilizam tanto e que não precisariam. Obrigada por me ouvir.